intelectual é aquela figura, em geral, de corte de tipo humanista, que sabe um pouco sobre quase tudo e que muitas vezes leva à perduração, à replicação de certas concepções errôneas, né? Eu estou falando disso porque recentemente a gente estava fazendo um debate, coisa de 2 meses atrás, foi o aniversário, uma espécie de uma celebração no mundo hispânico de aniversário da língua espanhola. E aí a gente tem uma figura que é o Mário Vargas Llosa, né, que é um escritor conhecido, se eu não me engano ele já ganhou um prêmio Nobel de Literatura, escritor peruano, e ele escreveu um artigo celebrando a língua espanhola, e ele, nesse artigo, ele replicava algumas concepções errôneas, mas que são muito comuns em certos círculos intelectuais. Então ele dizia que uma das grandes conquistas coloniais da Espanha, ele é um pensador de tipo mais conservador, enfim, mas não é esse o ponto, mas uma das grandes conquistas da empresa colonial espanhola foi impor o espanhol sobre as populações que falavam distintas línguas aqui na América Espanhola, e com isso reduziu o conflito, porque essas populações viviam em perene conflito e guerra porque falavam línguas distintas. Essa ideia, que talvez remonta até o mito de Babel, de que populações que falam línguas distintas, por causa disso, se marcariam como diferentes e teriam animosidade, né, e viveriam em estado perene de guerra, pode fazer algum sentido abstrato, mas quando a gente vai para os dados, para o empírico em si, a gente vê que esse não é necessariamente o caso. O ser humano tem essa tendência ao faccionalismo, e essa divisão do ser humano em facções pode ser marcada por N coisas, por cor da pele, por religião, por práticas culinárias. Basta a gente pensar que tem gente hoje em dia que se mata por time de futebol. Tem gente que se mata porque você identifica o outro como sendo quase como não sendo gente, desumaniza o outro, simplesmente porque o cara torce para outro time. Então, assim, não é algo que está ligado em si com as línguas, e a gente tem aqui na América do Sul, inclusive, e aí que entra a questão dos dados, do empírico, a gente tem vários casos de coexistência de longa duração entre inúmeras populações que falavam, e falam ainda hoje, línguas distintas. A gente tem casos aqui, inclusive, na Amazônia, na região do Valpés, na Colômbia, que são casos muito conhecidos, né, da etnografia, da antropologia, em que existem comunidades multilingües com regras de matrimônio com exogamia linguística. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora de você procurar o seu parceiro de casamento, você vai procurar preferencialmente um indivíduo que fale uma língua diferente da sua. Caraca. Né? Ou seja, línguas não são necessariamente barreiras para a relação humana, né? Inclusive, uma antropóloga famosa, influente, norte-americana, Margaret Mead, ela dizia que, na verdade, a língua é justamente aquele aspecto da cultura do outro que eu posso aprender. Eu posso rejeitar a religião dele, eu posso rejeitar outros costumes dele, mas a história humana mostra que, na verdade, esse monolinguismo sobre o qual a gente vive, por exemplo, que está muito associado com o Estado-nação, né? O Estado-nação, na sua acepção moderna, ele está muito voltado com essa ideia, que muitos diriam que é uma ideia fascista, mas, enfim, não vou entrar nessa seara, mas de um povo, uma ideologia, uma cultura, uma língua. Né? Mas na história humana, o multilinguismo, o conhecer várias línguas, seja no plano individual, multilinguismo individual, bilinguismo, seja da população, foi a regra. Foi a regra, né? Você pode operar, e hoje em dia aqui no Brasil populações indígenas operam nessa situação, com o conhecimento de mais de uma língua. Então, é só para dar um exemplo de um tipo de concepção errônea que é muito popular em certos círculos intelectuais, de academias de letras, de academias de línguas, que é propalado por intelectuais, e em geral é esse tipo de ponto de vista que a gente, como linguista, tem que se chocar na hora de apresentar os dados para as pessoas, né?